Eu sei que uma das grandes dificuldades de quem está começando é projetar. E isso é uma grande contradição. Imagina, né? A gente passou 5 anos ou 3 anos aí, quem fez, por exemplo, um tecnólogo, para aprender a projetar, digamos assim. Então, é muito interessante como os profissionais se formam com uma insegurança tão grande que faz com que eles não consigam sair do lugar em projeto. Por muito tempo foi assim para mim também. Projetar era algo que era tão difícil que começou a não ser nem prazeroso. Mas aos poucos eu fui percebendo que as informações estavam apenas desconectadas, mas que eu tinha elas na minha cabeça. E aí aos poucos eu fui construindo uma forma que dava certo para projetar. Essa forma funcionou tão bem que hoje eu consigo passar para minha equipe como que a gente constrói um projeto. E a gente faz projetos juntos e isso faz com que a gente consiga fazer muito mais projeto do que se eu estivesse trabalhando sozinha. Então, para projetar, é possível esse desenvolvimento. Funcionou muito bem para mim, funciona muito bem para minha equipe, funciona muito bem para outros colegas que eu já ajudei também. E o fundamento do meu processo de projeto hoje, ele está na limitação da criação. Então, você precisa saber quais coisas você precisa limitar o seu processo de projeto para que você consiga entender quais são as prioridades e renúncias daquele projeto específico. E como que eu criei isso? Sempre que eu fui terminando um processo de projeto, que eu apresentava, o cliente gostava, eu fui vendo o que eu criei para aquele projeto, que foi muito bom, e quais as decisões que eu consegui embasar muito para o meu cliente, que eu conseguiria replicar. Então, eu criei um procedimento de como, por exemplo, eu faço a análise de um levantamento topográfico, quais as informações são importantes. Hoje, para mim, isso é tão importante que eu volto muitos levantamentos. Tá? Pedindo informações que para mim são essenciais. Isso foi mais intuitivo para mim porque eu também fui monitora de topografia durante 2 anos na faculdade. Então eu também fiz coisas nesse segmento de que é muito difícil que outras pessoas tenham feito. Então eu realmente fiz levantamento mesmo, passava o levantamento para o computador. Participei de projetos nessa área e isso me deu uma leitura bem interessante, mas não era uma leitura de primeiro momento eu já entendia de que eu tinha todas as informações necessárias, mesmo tendo sido monitora. Por quê? Porque a insegurança trava, gente. A insegurança é uma coisa muito doida. A insegurança faz você desconectar completamente as informações na sua cabeça. Por isso, a base de tudo está em você se sentir seguro, em sentir que você domina o processo, isso no atendimento ao cliente, isso no projetar. Então, quando eu fui sistematizando essas informações, eu fui percebendo que era possível replicar esse método de criação para que a gente conseguisse fazer bons projetos. Então, eu tento extrair todas as informações que eu tenho, por exemplo, da topografia. Hoje, quando eu faço uma visita num terreno, eu sei quais as informações eu preciso coletar naquele lugar para que aquelas informações me sirvam depois de critérios de tomada de decisão para o projeto. Quando eu converso com o cliente, eu sei quais as perguntas que eu tenho que fazer para ele. Hoje eu sei até quando ele está inseguro nas respostas. Aí eu vou levantando questões para que ele tome decisão e a gente consiga seguir no projeto. Então hoje, dentro do meu processo de criação, né, dentro do método, a gente consegue aqui entender quais as informações a gente precisa para que a gente comece a criar um projeto. Você não vai conseguir criar nada se você não tiver as informações que você precisa. Porque imagina, se eu te falo assim, toma aqui um terreno e faz qualquer coisa, tá? E o terreno é gigantesco e você não tem nenhum critério de qual é a melhor posição, de quais as informações, do que é prioridade para aquele cliente, do que não é. Então, o fundamento do processo de criação é limitar o processo. Quanto mais você limitar, mais você vai conseguir tomar decisão. E a limitação do processo de criação vem com o recebimento de informações importantes, como uma topografia bem feita, tá? Um levantamento planimétrico com as informações que você precisa, com um briefing bem feito com o cliente, com uma visita bem feita ao terreno ou ao lugar que você vai fazer, né, a adequação. Isso funciona para um projeto novo, funciona para um projeto de reforma,
funciona para fachada. São as mesmas coisas. É claro que em cada um você vai ter um briefing diferente. Por exemplo, eu tenho um briefing diferente para projeto de arquitetura e outro para projeto de interiores. Quando é fachada comercial, eu também tenho outros critérios que eu avalio para poder tomar as decisões. Mas limitar o processo de criação consiste em você saber quais as perguntas devem ser feitas, e essas perguntas precisam ser perguntas inteligentes para gerarem respostas inteligentes, para que você consiga limitar o processo de criação e produzir um bom projeto. Foi com muito esforço, com muita análise do que deu certo e do que deu errado, que eu consegui construir hoje como projetar, como a gente começa a projetar alguma coisa aqui dentro do escritório e que seja muito mais embasado. Quando você produz um projeto que é embasado em tomada de decisões, em coisas concretas, que você tinha informações, você consegue fazer uma apresentação de projeto muito mais consistente para o seu cliente. E ele percebe que você se envolveu com aquilo, que você tem o conhecimento, as informações e que você tomou boas decisões com base naquilo. Isso também te ajuda a ter muito mais maldade à medida que você vai encontrando com situações diferentes, né? Eu já fiz aqui mais de 380 projetos ao longo desse tempo no escritório e nunca teve um projeto igual ao outro, nunca. Mas o processo de criação, ele é parecido, mesmo que as demandas dos clientes são completamente diferentes, porque a gente aprende o que nós devemos observar de todas as informações que a gente tem e como a gente vai começar a tomar decisões a partir daquelas informações. Tudo quando você tem um padrão, um procedimento, gente, fica muito mais fácil, muito menos sofrido, muito mais prazeroso, né? Pelo menos para mim na arquitetura, o processo de projeto é a coisa que eu mais adoro, tá? Tem muito tempo até que eu não faço mais a parte técnica, né? Os desenhos em si, que eu não desenho um corte, nem lembro a última vez que eu desenhei um corte aqui no escritório. Mas assim, o processo de projeto é algo que é a minha vida assim na arquitetura, é algo que me dá muito prazer, mas que eu vi também que se eu não ensinasse às outras pessoas o processo de projeto, ia limitar muito o crescimento do escritório. Então hoje esse processo a gente conseguiu otimizar e isso faz com que a gente consiga trabalhar com muito mais coisas e deixar muito a gente feliz e conseguir que o escritório também seja muito mais lucrativo por causa disso. E me conta aqui, qual que é a sua maior dificuldade no processo de projeto? Você sabe quais as informações você precisa ter para que você comece a projetar?